Quero dizer para você que está aqui, ou que está em casa, ou em outro lugar, nos assistindo, somente Cristo, somente em Cristo, somente por Cristo, somente através de Cristo. Cristo em tudo, Cristo em todos. Deus abençoe a igreja nessa manhã. Vamos abrir a palavra do Senhor, mais uma vez na carta de Paulo aos Colossenses, já o fizemos há pouco, não é? No nosso movimento litúrgico, lendo o capítulo 3. E agora o faremos olhando para o capítulo 1, do verso 13 ao 23. O texto em que Paulo aborda a excelência da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Nós estamos no mês da Reforma Protestante e nós já estivemos trabalhando há 2 domingos passados 2 legendas ou dois motes, né, dessa nossa reforma. Falamos sobre sola Escritura, primeiro domingo. No segundo domingo estivemos conversando sobre sola fide, somente a fé. E hoje falando sobre o terceiro lema da reforma, solus Christus, somente Cristo. Assim nos diz o texto, nós vamos ler de forma alternada. Capítulo 1 de Colossenses, verso 13 ao 23, diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Este, quer dizer, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por ele, dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que todas as coisas tenham primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, os reconciliou com o corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Leamos juntos o verso 23. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, pelo privilégio de lermos esse trechinho da Tua palavra, palavra suficiente, palavra inerrante, palavra poderosa do Senhor, que traz para nós nessa manhã um alerta, traz para nós um alento sobre a obra de Jesus consumada na cruz, consumada desde a eternidade. Te louvamos pela pessoa do nosso Cristo, a quem amamos, a quem servimos, e agora dele recebemos palavra do Senhor para o nosso crescimento espiritual. Usa todos nós, teu servo que prega, os teus filhos que ouvem, que seja o Espírito Santo usando a cada um de nós para que sejamos edificados, saiamos daqui deste lugar, transformados a fim de sermos instrumentos de transformação neste mundo. Oramos por meio de Cristo e em Cristo. Amém. Podem sentar, queridos. Mantenha a sua Bíblia aberta no texto bíblico, por favor. Meus irmãos, nós estamos, conforme eu disse há pouco, ainda caminhando, peregrinando nesse mês de outubro, que é o mês da Reforma Protestante.
sem essa reforma, sem essa intervenção de Deus na história, mais precisamente no século XVI, e mais precisamente ainda no ano de 1517, quando Martinho Lutero, no dia 31 de outubro, ali afixou suas 95 teses na porta daquela abadia de Wittenberg. A questão toda não é simplesmente um ato de um homem que levanta alguns artigos, algumas teses e vai combater as indulgências praticadas pela Igreja Católica Apostólica Romana na altura daquele tempo. Não é simplesmente um homem que é movido por uma vontade de ver a sua igreja, porque ele amava a Igreja Católica, claro. Ele queria ver uma igreja sendo transformada, uma igreja que estivesse voltando às práticas e às verdades doutrinárias que foram lançadas como base do cristianismo lá no primitivismo cristão através dos apóstolos do Senhor. Ele não pensava em sair da igreja. Não havia no coração de Martinho Lutero o desejo de sair da Igreja Católica Apostólica Romana. Ele queria que houvesse uma reforma e por isso ele protestou. Mas Deus deu outros rumos a essa situação. E quando nós chegamos aqui a esse texto das Escrituras, nós compreendemos exatamente o que se passou no coração de Lutero, porque ele não só foi tocado pelo texto de Romanos, no capítulo 1, ali no versículo 17, quando diz o texto que o justo vai viver pela fé, mas claro que ele tinha conhecimento, como um bom teólogo que era, um dos melhores teólogos, um monge agostiniano, e por ser um monge agostiniano, ele sabia muito bem o custo de uma boa teologia. E por certo, e existem algumas obras de Lutero que refletem justamente a carta de Paulo aos Colossenses, aqui nessa seção, nessa perícope do verso 13 ao 23, qual acabamos de ler, o apóstolo Paulo ele traz para a gente um ensino muito profundo nessa manhã. Ele fala justamente sobre essa sublimidade, sobre essa grandiosidade que é Jesus, e o quanto Jesus ele deve representar para nós. E não só para aqueles que eram destinatários dessa carta, dessa missiva, quando Paulo destina a igreja de Colossos. Mas a todos nós, porque esse texto reverbera por toda a trajetória e história da igreja cristã, e chegou até nós. E Paulo aqui fala sobre a centralidade de Cristo, sobre a beleza de Cristo, sobre a obra grandiosa de Cristo aplicada à vida daqueles os quais ele mesmo escolheu de antemão. E a centralidade de Cristo, irmãos, para Lutero e para os grandes reformadores, fossem eles os pré-reformadores, como John Wycliffe, como John Huss, como os valdenses, em Pedro Valdo, como os próprios reformadores em si, como o próprio Calvino, como o próprio Zwinglio e tantos outros, a centralidade de Cristo é o fundamento da fé protestante. Portanto, Martinho Lutero disse que Jesus, ele não somente é o centro da Escritura ou das Escrituras, ele é a circunferência também, porque Cristo não está apenas no centro da palavra de Deus, ele emoldura toda a palavra de Deus. E nós temos vivido nos dias de hoje uma prática evangelical, uma pregação de um evangelho, que é uma deformação, que é uma corrupção daquilo que a palavra de Deus nos ensina, e que esse texto que acabamos de ler, do verso 13 ao 23, da carta aqui de Colossenses, capítulo 1, que Paulo nos ensina, o que Lutero tanto lutou com os reformadores naquele tempo. Nós estamos vivendo hoje um pluralismo religioso, um relativismo dentro dessa visão sobre a pessoa de Cristo. Hoje não é somente Cristo mais méritos humanos, uma meritocracia humana que está sendo construída. É Cristo e a figura dos líderes sendo destacada, culto à liderança, culto à personalidade. Pastores, em vez de ocupar o centro da vontade de Deus, e sendo instrumentos de pastoreio da Igreja de Cristo, estão ocupando um destaque que vai para além disso. Igrejas que passam a ser mais importantes do que a missão que lhes foi concedida pelo Cristo de Deus.
É uma eclesiolatria sendo evidenciada nos dias de hoje. É uma pastolatria, se assim podemos dizer, por neologismo, nos dias de hoje. É o culto à personalidade. Em vez de Cristo ser o centro, o homem passa a ocupar o centro. Esse antropocentrismo tem corrompido a vida da igreja. Mas o texto aqui da palavra de Deus mostra para a gente que Jesus, ele é o centro de todas as coisas. Ulrich Zwinglio, um dos reformadores, ao lado de Calvino, ao lado de Lutero, ele diz algo muito interessante. Ele diz que Cristo é o cabeça de todos os crentes, os quais são o seu corpo, e sem ele, sem Jesus presente na vida da igreja, dos crentes, esse corpo está morto. Você consegue imaginar um corpo sem cabeça? Ele está destituído de sua cabeça, ele está morto. Ele está dizendo em alto bom som para a gente que sem Cristo nada nós podemos fazer, porque nele podemos realizar todas as coisas. Coisas estas que apontam para a glória do próprio Cristo. Coisas estas que realizamos, que fazemos no nosso dia a dia, que vão mostrando a grandeza dele através dos grandes feitos da igreja. E isso promove a sua glória, não a nossa glória. Paulo, inclusive, deixa isso muito claro em duas seções muito importantes da carta aos Romanos. Quando você, como estudioso da Bíblia, que eu sei que você abre a carta aos Romanos, você vai ver lá no capítulo 1 e no capítulo 2, uma seção muito importante, onde Paulo vai destacar que, embora haja uma automanifestação de Deus na obra salvífica, na obra salvadora de Jesus, nenhuma porção de teologia natural, ele vai dizer, pode unir Deus e o homem. Somente Deus, de forma sobrenatural, intervindo na história, ele pode fazer isso. Por isso que qualquer tipo de tentativa nossa de flertarmos, de namorarmos com o Cristo histórico, ou com essa historicidade de Cristo, sem percebermos que há algo muito para além disso. Há um Cristo que é Salvador, há um Cristo que é Remidor, há um Cristo que entra na nossa história, na nossa vida e transforma não só as coisas que observamos ao nosso redor, mas olhamos para a nossa própria vida, para a nossa compleição emocional, para a nossa própria estrutura psíquica e, sobretudo, espiritual, e vemos o impacto da transformação de Deus. E a coisa mais linda é você ver o que Deus está fazendo através de Cristo Jesus na sua vida. E a partir da sua vida, podendo gerar vida na vida de outras pessoas também. Nós precisamos urgentemente, irmãos, ouvirmos esse grito e não podemos abafá-lo. Precisamos dizer isso com todas as forças da nossa vida. Somente Cristo basta ao meu viver. Somente Cristo é aquele que domina o meu coração, que controla as ações da minha boca, da minha fala, da minha mente, das minhas ações. Nós precisamos urgentemente ouvir só os Cristos nesses tempos de tanta teologia pluralista, de tanta gente que está vendo apenas Cristo, como eu vi outro dia no Instagram, e não vou citar o nome aqui do pastor, do pregador, porque não quero polemizar nesse sentido em relação à figura desse homem. Mas ele dizendo que Cristo, com todas as letras, ele disse, Cristo morreu na cruz para se solidarizar com o sofrimento e com a miséria humana. Que isso, gente? Que isso? Com isso ele contradiz o que diz Isaías 53. Porque lá diz que Cristo levou sobre si os nossos pecados. Cristo morreu pelas nossas misérias, pelo nosso pecado. Ele teve que pagar o preço. Ele teve que suportar a ira de Deus. Não é uma questão de solidariedade. É uma questão de ter cumprido, ter pago o preço ali no Calvário por nós. E a gente vê que essas teologias de hoje, liberais, completamente na contramão do ensino da palavra de Deus,
pastores que eu conheci na minha adolescência, sem citar nomes, repito, mas conheci pregando a palavra de Deus com fidelidade às Escrituras. Eu poderia aqui nominar uns 3 ou 4 e não vou fazê-los. Os irmãos que acompanham, que estão ligados, sabem quem são. Eu não estou falando aqui de pastor envolvido com práticas neopentecostais ou pentecostais, não, irmãos. Eu estou falando de pastores que surgiram dos meios de nossa fé tradicional. E vem com uma cara nova, pregando uma cristologia superficial. E aí o resultado final é que muitas pessoas, e aí eu vou citar um teólogo reformado, norte-americano, ele trabalha muito a teologia estética, o Richard Niebuhr. Ele tem uma frase muito famosa sobre isso, sobre essas ações desse pseudo-espiritualismo que parece bonito, mas que na verdade é um neoliberalismo. O Richard Niebuhr, eu abro aspas, diz assim: como podem pregadores dos tempos modernos proclamarem que Jesus ama, que Jesus cuida do outro, que Jesus é tolerante com o outro, e adoram Deus sem ira, o qual trouxe homens sem pecado para um reino sem julgamento, por meio de ministrações de um Cristo sem a cruz? Porque não há o peso do sacrifício realizado na cruz. É interessante porque quando estudamos a história da reforma, nós vemos que os nossos antepassados reformados, aproveitando aquela perspectiva, que reestreia os caminhos que Eusébio de Cesareia, que foi um bispo da igreja, ali no século IV, século V, e foi um grande historiador também, Eusébio de Cesareia, ele falava algo muito importante sobre a questão de tudo o que envolve a pessoa de Cristo, a beleza de Cristo, a magnitude do ser de Cristo, desembocar em 3 aspectos importantes do seu ministério, ou seja, do seu tríplice ofício. E aí os bons alunos aqui de Escola Bíblica Dominical sabem muito bem do que o pastor está falando. Nós estamos falando do tríplice ofício de Cristo, que oferece para a gente a seguinte perspectiva: Cristo como profeta, Cristo como sacerdote e Cristo como rei, ok? Cristo, ele é profeta, ele é sacerdote e ele é rei. E aí eu extraí da Confissão Batista de Londres um capítulo interessante aqui, porque essa confissão que foi escrita no ano de 1689, ela coloca isso da seguinte forma, eu abro aspas, diz assim: Cristo, e somente Cristo, está apto a ser o mediador entre Deus e o homem. Ele é o profeta, ele é o sacerdote, ele é o rei da igreja de Deus. E aí, quando nós olhamos para a excelência da pessoa e da obra de Cristo aqui descrito para nós, nesse texto que lemos, nós vemos que Paulo vai dizer de forma clara aqui que esse Cristo, verso 15, é a exata imagem, não é que está aí na sua Bíblia, é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. E ele diz no verso 17, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, ou seja, ele é o Senhor do corpo, ele preside o corpo, ele é o rei. E vai dizer mais: porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, todo o pleroma, é a palavra do grego, pleroma, toda a beleza concentrada da grandiosidade da glória de Deus, estivesse em Jesus. Mas ele diz algo para nós no verso 21 e 22, que nos desmonta você e a mim, porque nesses versos 21 e 22, ele nos faz lembrar, como fez lembrar aqueles irmãos passados, que nós éramos inimigos, nós éramos estranhos, estrangeiros, diante desse Deus grandioso, desse Deus maravilhoso, desse Deus santo, santo, santo e santo. Ele diz: e vós outros também que outrora eram estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, eu e você obrávamos malignidade, por causa do nosso caráter destituído da glória do nosso Cristo. Nós estávamos, segundo o autor da carta
aos Efésios, que foi o próprio Paulo, Efésios 2:1 diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O texto da palavra de Deus diz no verso 22, porém, essa é a palavra de boa nova, essa é a palavra do Evangelho. Essa é a palavra que deve nos cutucar, deve incomodar, deve mexer com a nossa alma, trazer não só um gozo indizível ao nosso coração, mas trazer um senso de resposta e de responsabilidade à obra de Cristo na cruz do Calvário em seu favor. Em meu favor, em nosso favor, diz o texto verso 22, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Mas Paulo vai um pouquinho além, e parece que Paulo quer provocar essa igreja, e nessa manhã o Espírito Santo quer provocar o seu coração, como Paulo fez também com essa igreja. Paulo usa de uma ironia dentro do seu estilo literário. Ele vai dizer, tá bom, eu disse tudo isso para vocês, foi isso que Deus fez na vida de vocês em Cristo Jesus. Somente Cristo pode fazer isso por você. Mas ele diz assim, bom, mas se é que vocês estão permanecendo na fé. É o que diz aqui o versículo número 23. Se é que, de fato, a fé que você diz professar em Cristo e somente em Cristo, ela é correspondente a isso. Percebe? Ele diz, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e foi pregado. Meus irmãos, mas para isso nós precisamos entender que existe esse tríplice ofício de Cristo. Somente Cristo é o profeta. Não é Mahomet, não é o Maomé. Somente Cristo é profeta. Não é o pastor. Não é o apóstolo. Não é o subdeus ou vice-deus. Algumas igrejas já estão quase estabelecendo essa posição. Não é o bispo. Somente Cristo. Somente Cristo é o profeta. Porque somente Cristo e dele somente precisamos para que ele nos instrua todas as coisas de Deus. Porque quando você e eu estamos entendendo que Cristo é o centro das Escrituras e lemos as Escrituras, meditamos muito mais do que ler, avançamos para uma outra etapa, que é meditação nas Escrituras, e buscamos interpretá-la com auxílio da ação do Espírito Santo, de homens que Deus coloca ao nosso lado, que estudam a palavra para nos ensinarem, seja aqui em corpo presente, como fazemos nessa manhã, pela muitíssima misericórdia de Deus, ou seja, através de bons comentários bíblicos, respaldados por teólogos ou comentaristas bíblicos que realmente têm uma vida piedosa, e aquilo que ensinam, escrevem e pregam está completamente em consonância com o ensino da palavra de Deus. Eu gosto muito de estudar confissões, eu gosto muito de estudar catecismos, até por conta de ser professor de história da igreja. E uma coisa que eu retirei do catecismo de Heidelberg, catecismo maravilhoso, leia o catecismo de Heidelberg. O artigo 33 diz assim, abro aspas, nosso principal profeta e mestre, que nos revelou totalmente o conselho secreto e a vontade de Deus a respeito da nossa redenção, ele é o Senhor Jesus. Quando a gente olha lá para Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, a gente encontra a seguinte palavra do Senhor. Falava ele ainda, Moisés, quando uma nuvem luminosa o envolveu, e eis que vindo a nuvem, uma voz dizia, aliás, esse é o Senhor Jesus, né? O texto que eu queria ler é esse aqui. O Senhor teu Deus, declarou Moisés em Deuteronômio, ele suscitará um profeta no meio de ti, no meio dos teus irmãos, e ele será semelhante a mim, e ele ouvirá. Ele é o Filho de Deus, e Deus exige que nós o escutemos. E aí, como resultado disso, aí vem o texto de Mateus 17, 5, quando, no cumprimento do batismo de Jesus, o Senhor falava, quando de repente, vindo uma voz do céu, dizia, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Ouçam-no. Ou seja, se confirmou que como profeta,
disse o Senhor naquele dia do batismo de Jesus, apontando isso para os seus interlocutores, para as pessoas que estavam ali observando aquele dia, aquele momento em que o céu se abriu, desceu a pomba, veio sobre Jesus, aquela voz se fez ouvir, a voz de Deus a todas aquelas pessoas. Como profeta, é como se Deus estivesse dizendo: o meu filho Jesus é o único que pode comigo planejar toda a história desde a fundação do mundo e manifestar a minha vontade, os meus ensinos. Então, ouçam-no. A grande questão é: nós temos ouvido o Senhor como profeta? Jesus tem sido o profeta para a sua vida? Ou você tem ouvido outras vozes? Existe uma doxologia, né? E doxologia é uma forma de você expressar a exaltação a Deus, e essa era muito comum naquele tempo. Paulo declara lá em Romanos 16, 25 a 27 o seguinte, sobre Jesus: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência da fé entre todas as nações, ele declara, ao Deus único e sábio seja dada toda a glória. Através de quem? Ele diz, através de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Somente Cristo. Somente Ele é esse profeta. E eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã, meu irmão, minha irmã. Se você quer progredir na sua vida espiritual, eu não estou aqui falando de progresso material não, tá? Porque a palavra do Senhor nos ensina lá em Mateus 6, Jesus disse aos seus discípulos que nós devemos buscar primeiramente o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas, que coisas eram essas que Jesus está se referindo? Era o vestir, era o comer, era o beber. Então, deixa eu te informar uma coisa, Jesus não está nem aí, preocupado agora que você vem desenvolver a sua vida material, que você vem desenvolver a sua profissão, que você vem desenvolver suas competências na sua área pessoal. A palavra de Deus diz que se você quer progredir em sua vida cristã, e a partir dessa progressão na sua vida cristã, o que vem a reboque disso, e a sua vida pessoal, o Senhor estará governando, o Senhor estará trabalhando, mas se você quiser, você precisa dar ouvidos à instrução do Senhor, porque somente Jesus Cristo é o profeta. Você deve ouvi-lo. Você tem se assentado com Jesus diariamente para conversar com Ele, ouvir a sua voz. Mas Ele não é somente o profeta, Ele também é somente o sacerdote. E é interessante, revisitando o Catecismo de Heidelberg, ele diz assim no artigo 32, pelo sacrifício de seu corpo, Jesus nos redimiu e faz contínua intercessão junto ao Pai por nós. Quem é o sacerdote? O sacerdote é o representante. Religiosamente falando, dentro da cultura cerimonialista do Antigo Testamento, o que é que o sacerdote fazia? Ele se interpunha entre o homem, o povo e o próprio Deus. Ele era esse representante que justamente levava diante de Deus, através de sacrifícios, as culpas, os pecados, as iniquidades do povo e intercedia para que a generosa graça e misericórdia de Deus viessem sobre o povo e a ira de Deus fosse aplacada por aquele sacrifício ou sacrifícios que eram feitos com animais e de forma repetida. Tanto que a gente está lendo aqui a carta aos Colossenses, mas quando você vai para a carta aos Hebreus, você vai ter uma forma de comparar dois documentos do Novo Testamento, tanto a carta aos Colossenses como a carta aos Hebreus, que destacam a sublimidade da grandeza de Cristo, a suficiência de Jesus Cristo. Por isso, solos Cristos, por isso somente Cristo. A questão é, meus irmãos, o quanto há no nosso coração de disposição de deixarmos que o Senhor Jesus faça essa intermediação entre a minha vida e o meu Deus. Porque me parece, salvo o melhor juízo, que muitas vezes nós estamos querendo tomar as rédeas, os rumos
dessa ação sacerdotal de Jesus. Queremos roubar a cena. Nós mesmos queremos, através das nossas auto-justiça ou do nosso auto-justiçamento, através daquilo que colocamos, exponencialmente como nossas competências, porque nos achamos muito bons, muito corretos na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de agir. Muitas vezes achamos que somos melhores do que o outro, ou melhores nisso, ou em qualquer outra coisa. Nós estamos usurpando o lugar dessa intermediação de Jesus Cristo. E aí, por causa dessa nossa atitude, que queremos tomar as rédeas, o controle da situação, porque muitas vezes queremos ser controladores, nós nos afastamos de Deus por conta da imperfeição dos nossos melhores serviços. E aí nos achamos dignos de um ofício sacerdotal. Mas a palavra de Deus nos ensina que somente Cristo é sacerdote, porque somente Cristo pode nos reconciliar com Deus. Quantas vezes seu coração está sem paz? Quantas vezes o seu coração está agitado? Quantas vezes você está amedrontado diante de situações que se levantam contra você? Isso é normal num primeiro momento. É normal sentirmos medo? É normal ficarmos agitados diante de situações que procuram nos tirar o fôlego, que procuram nos abalar, até tentar abalar a nossa fé? A questão toda é que muitas vezes essas situações estão permanecendo, estão perseverando na nossa vida, porque nós não estamos entregando a Cristo a glória que lhe é devida como nosso supremo sacerdote, como aquele que nos representa diante do Senhor, porque esta salvação, essa ação sacerdotal está somente depositada em Jesus Cristo. Nós precisamos entender que Ele ofereceu de uma vez por todas o sacrifício, Ele mesmo, na cruz do Calvário por nós. Nós não podemos satisfazer a lei de Deus nem a justiça de Deus, irmãos. Só Cristo Jesus, o sumo sacerdote, pode fazer isso. Ele pagou o preço pelos nossos pecados, nós não podemos cumprir nenhuma dessas condições. Só Jesus cumpriu perfeitamente todas essas condições. Quando olhamos para a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 19, diz Paulo, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Somente Cristo foi obediente, segundo o autor da carta aos Filipenses, capítulo 2, que é Paulo, vai dizer para a gente que ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Se você começar a ouvir um outro evangelho que tire a cruz da centralidade dele mesmo, desse evangelho, desconfie e diga, esse evangelho é maldito, é anátema. Mas muitos pregadores, muitas igrejas, têm vivido um evangelho que vai na contramão disso aqui que acabamos de ver. Um pouquinho mais à frente, um pouquinho mais atrás, Romanos 5,10, Paulo também diz, nós quando inimigos fomos reconciliados com Deus, mas somente mediante a morte do seu Filho. Porque não há outra maneira de termos um representante diante de Deus, para aplacar a ira e a justiça de Deus contra nós, irmãos, que não seja Jesus, por isso somente Jesus. Lembra, o sacerdote levava o sacrifício anualmente, repetidamente. E esse sacrifício foi feito de uma vez só, na cruz do Calvário, totalmente suficiente, eficaz, não apenas eficiente. Existe uma diferença muito grande entre algo eficiente e algo eficaz. O sacrifício de Jesus foi eficaz, e o sacrifício dele ocorre uma única vez. Por isso é que ele é o nosso sumo sacerdote, conforme o autor da carta aos Hebreus. Meus irmãos, e é nos lugares celestiais, esse é o nosso consolo. Toda vez que você está orando, confessando a Deus o seu pecado, toda vez que o Espírito Santo quebranta você e você está ali diante do Senhor, Ele está lá nos lugares celestiais, diz a palavra lá em Romanos 8:34, 1 João 2:1, Ele está lá constantemente como nosso intercessor e nosso advogado, representando a nossa causa. Oh, que coisa maravilhosa, irmãos! Que coisa linda demais! Por isso, nós podemos nessa manhã, em qualquer outro momento da nossa vida, nos achegarmos com grande alegria, com grande gozo na alma diante do Senhor, e saber que o Senhor Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele nos representará como ninguém diante de Deus. Ele representará a nós diante das acusações de Satanás. Por isso é que a palavra de Deus diz, lá em Romanos 8, quem condenará os filhos de Deus? Se é Cristo quem os justifica,
Quem tentará acusação contra a tua vida, se a sua vida, a sua fé está firmada no Senhor, que é o autor e consumador da mesma, segundo Hebreus 12, versículo 2. É o Senhor Jesus. Ah, meus irmãos, nós precisamos nos achegar a Ele, precisamos ter essa profunda confiança nele, porque Ele é o nosso intercessor. Mas Ele não é apenas somente o nosso profeta, somente o único profeta, somente o único intercessor. A palavra do Senhor nos indica que Ele também, o nosso Cristo, é o nosso único Rei. Porque Ele reina sobre todas as coisas, Ele reina sobre o seu pecado, Ele reina sobre esse pecado com a sua maravilhosa graça, como diz aquela canção, maravilhosa graça, maior que o meu pecar. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Quem é que traz esse consolo? Quem é que traz essa linda firmeza para o teu coração? É esse que reina sobre tudo e sobre todos. Eu gosto demais do texto de Atos 2, 30 a 33, quando diz assim o texto escrito pelo médico, por Lucas: sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. É aquele sermão de Pedro, né? Pedro está pregando a palavra. E aí, nesse trechinho da pregação de Pedro, ele diz mais: a este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. E exaltado, pois, à destra de Deus, olha que coisa linda, irmãos, tendo recebido a promessa do Espírito Santo, à destra do Pai, derramou isto que vedes e ouvis. O que é que Paulo nos ensina aqui aos Colossenses, quando ele fala que, no versículo 13, que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor? Ele está dizendo exatamente isso que Lucas está confirmando através da pregação de Pedro. O reino é do Filho, está aí na tua Bíblia, versículo 13 dessa carta aos Colossenses, capítulo 1. Ele nos tira da condição de gente maldita, de gente numa condição de malignidade, de gente que era inimiga de Deus, de gente condenada ao inferno, e nos transporta. Imagina isso? Em Cristo, Ele nos tomou em seus braços e nos levou para esse reino maravilhoso. É nesse reino que nós estamos. Não é algo que vai acontecer, não é apenas o já e ainda não, como dizem os missiólogos. É algo que já está acontecendo, que foi inaugurado na cruz do Calvário, quando Jesus ali venceu a morte, quando Jesus ressuscitou, nós já estamos reinando com Ele em vida. Quando você sai de casa para trabalhar e você faz a sua oração entregando não só a sua vida para que ela seja guardada por conta dos perigos desse Rio de Janeiro, porque alguém já disse que o Rio não é para amadores, não é isso apenas. A gente sai de casa dizendo: Senhor Jesus, o reino é sobre a minha vida. Eu faço parte desse reino de luz, de amor, de alegria, de paz, de contentamento. Então, não apenas me guarda não, Senhor. Me faz ser alguém proativo. Me dê condições de, ao ir para o trabalho, me dirigir para o trabalho, encontrar alguém, eu possa pregar, testemunhar dessa palavra. Eu tenho autoridade espiritual para, dentro do meu trabalho, dar testemunho com as minhas ações corretas, e que essas minhas ações eticamente, corretas, extrapolem essa ética, que eu possa ser instrumento para mostrar Jesus aos outros. É nesse sentido que nós passamos a desfrutar da ação desse rei, desse senhorio de Cristo sobre a nossa vida, porque nós temos a certeza de que, se Ele é o nosso rei, se somos seus súditos, se Ele é o nosso Senhor e, portanto, somos seus servos, nós precisamos viver como tal. A nossa mente precisa ser governada por Ele. Eu quero esganar aquele indivíduo, mas eu não posso fazê-lo, porque o meu rei, o meu Senhor, o dono da minha vida, diz assim: não faça isso, porque isso vai na contramão da minha vontade. E aí eu não fico curtindo fossa, eu não fico curtindo a contrariedade, o dessabor de dizer assim: tá bom, Senhor, eu não vou fazer isso porque tu não queres que eu faça, mas eu vou ficar triste com isso. Não. Obrigado, Senhor, por me corrigir. Obrigado, Senhor, por mostrar o caminho.
Obrigado, Senhor, por me humilhar. É tão bom ser humilhado pelo Senhor. Porque diz a palavra de Deus na carta aos Hebreus, no capítulo 13, que Deus corrige a todo aquele que Ele ama. E correção ali não é algo leve, não. A palavra traduzida do grego é pesada. É como se fosse um açoite. Porque fere o nosso ego. Eu queria. Mas o Senhor me quebrantou e mostrou que eu estava tomando uma atitude pecaminosa e perversa. Porque Ele é o meu Rei. Ele é o meu Senhor e eu me curvo diante da sua vontade. Meus irmãos, nós não podemos passar pacientemente por esta vida, uma vida de miséria, de frieza, de injúria, uma vida de desprezo, de problemas, sem que nós, mesmo insatisfeitos com todas essas coisas que tentam nos abater, não podemos passar por essa vida sem desfrutarmos, essa palavra, degustarmos, né? Quando a gente degusta um bom café, né? Um bom vinho, a gente degustar, desfrutar da graça de um Cristo que é Senhor da nossa vida, que se apropriou da nossa vida. Porque esse Cristo que se apropria da nossa vida, que reina sobre a nossa vida, porque Ele, somente Ele é o Rei, Ele pelejará por você. Ele cuidará de você. Ele proverá o necessário para você. Ele sabe do que você precisa. Ele conhece as suas dores. Ele quem vai comprar a sua luta, vai começar a lutar por você, e Ele vai terminá-la, vai levá-la a bom termo. E a gente precisa entender isso para a gente poder crescer na nossa vida espiritual, na nossa vida cristã, compreendendo que à medida que eu me torno obediente a Cristo, eu cresço em graça. Eu cresço em poder, não poder, o empoderamento para poder me satisfazer e dizer, olha, como Deus me usa. Olha, como Deus fez isso através de mim. Olha, não é isso. Você já viu Jesus alguma vez se locupletando do poder que o Pai lhe deu em seu próprio benefício? Portanto, se autolocupletando? Nunca. Te provo isso. Com todo amor, com todo carinho, com um sorriso nos lábios, irmãos. A palavra de Deus ensina que Jesus foi Deus e usou do poder de Deus para curar o cego, para restabelecer a vista, para curar o homem da mão ressequida, para curar a mulher que tocou no tsatsá, na orla das suas vestes, e foi curada. Curou a tantos, ressuscitou os mortos. Mas quando vieram e deram uma bifa na cara, quando cuspararam, quando soltaram cuspes contra Jesus, quando xingaram o Filho de Deus, e xingaram, quando disseram impropérios contra Ele, quando o açoitaram e levaram ao Calvário, Jesus em nenhum momento foi Deus para ele. Mas Ele foi Deus para os outros. O poder do Pai que estava nele, Ele não usou para si mesmo. Por isso que Filipenses 2 vai dizer que Ele abriu mão, esvaziou-se da sua glória. E eu termino dizendo e perguntando a você, o que você, meu querido, minha querida, tem feito com aquilo que você diz ter a sua experiência com Jesus, Jesus ser o seu Senhor e Salvador pessoal. Conforme afirmamos e afirmamos muitas vezes em escola bíblica, lendo as Escrituras, estudando livros que falam a respeito desse tríplice ofício de Cristo. Cristo é o meu sacerdote, Cristo é o meu profeta, Jesus é o meu Rei. O que é que nós estamos fazendo com isso? Quando nós agimos na contramão de tudo isso? Porque se você é um filho de Deus, se você é uma filha de Deus, se você crê nisso, você se subjuga a isso, a esse tríplice ofício. Jesus tem sido para você profeta,
sacerdote e rei? Somente Cristo? Solos Cristo? Porque se você ama de verdade a pessoa de Cristo, as obras de Cristo, a excelência dessa pessoa e dessa obra estão destacadas aqui no texto que você leu comigo. Se você ama a sua natureza, as suas naturezas, se você ama os seus benefícios, querido, então você deve amar a Cristo como seu profeta, porque só Ele pode te ensinar. Enganoso é o coração do homem. Eu não posso ensinar a mim mesmo. Eu posso saber muita coisa de teologia, mas se eu não souber a respeito do meu Cristo, na minha caminhada com Ele, no dia a dia, deixando que Ele forme o meu caráter e conforme o meu caráter a Ele, isso não vai adiantar nada. Cristo tem sido seu profeta, você tem aprendido com Ele. Somente Cristo tem sido seu sacerdote. Você tem se submetido a Ele e você tem levado a Ele todos os dias as suas idiosincrasias. O que é idiosincrasia? Todos os defeitos do nosso caráter. Porque você tem e eu tenho. Você tem levado isso todos os dias para o Senhor, porque Ele é o seu sacerdote, Ele que se sacrificou na cruz para interceder por você e para abençoar você. É verdade, pastor, Deus me deu a bênção agora, eu passar no concurso público, Deus me deu a bênção agora de ter nascido um filho. Deus... Amém, mas não é essa bênção que eu estou falando. Eu estou falando de uma bênção primária, de uma bênção importantíssima. É você ter consciência de que Ele é o seu sacerdote, porque Ele não somente é o sacerdote, mas Ele é o sacrifício. Ele se deu na cruz por você. É Ele quem perdoa você de todo o seu pecado. É Ele que leva o seu fardo diário. Ele quem te coloca assim, de cara para o gol, diante do Senhor, e você sente a presença de Deus todos os dias, porque você pode entrar no Santo dos Santos, que é o coração de Deus, com a sua alma aliviada, porque você vê nele aquele com o qual você pode lidar e tratar com suas culpas, com seus pecados. Você já experimentou fazer uma listinha das tendências pecaminosas que há em você e apresentar diante do sumo sacerdote, que é Jesus? Eu faço isso. Isso é uma bênção, porque eu estou sempre sendo lembrado. Eu tenho essa característica aqui que afronta a santidade de Deus. Me transforma, Senhor. Tu és o meu sumo sacerdote. Somente Cristo pode prevalecer sobre essa minha natureza. Mas Cristo também tem sido seu rei. Ele tem guiado a sua vida, Ele tem orientado o seu coração. Ele tem dirigido você, você tem visto que nas suas tomadas de decisão, Cristo tem sido honrado e glorificado, porque você tem submetido tempo para levar diante dele todos os seus projetos, todas as suas ideias, todos os seus pensamentos, e assim, Senhor, está tudo aqui diante de Ti, diante do Teu governo, diante da Tua voz. Você tem feito isso? Eu termino contando para você uma situação que aconteceu há alguns anos, ou já há vários anos. Havia um famoso maestro italiano chamado Arturo Toscanini. Esse homem estava regendo a sua orquestra, uma apresentação em Roma, e estava tocando, a Nona Sinfonia de Beethoven. De repente, quando terminou de forma magistral, não só a sua regência, mas também a forma como a orquestra correspondeu à regência de Toscanini, ele disse assim para aquela orquestra, diante de todas aquelas pessoas que estavam ali: eu não sou nada. Olhou para a orquestra e disse: vocês não são nada. Mas Beethoven é tudo. O que ele quis dizer com isso? Ele exaltou aquele que era o autor daquela obra. Em outras palavras, nós só podemos executá-la porque foi escrita desse exato jeito que Beethoven a compôs. E aí, meus irmãos, se Toscanini pode dizer isso,
sobre um compositor brilhante que já está morto, já morreu. Brilhante o era mesmo. Ludwig van Beethoven. O que você tem dito a respeito do seu Cristo? O que você tem dito sobre Jesus? Porque eu e você não somos nada. Cristo é tudo, em todos. Somente Cristo. Somente por Cristo. Somente em Cristo. Somente através de Cristo. Eu e você e todas as coisas nos movemos, diz a palavra de Deus. Cristo é o seu sacerdote, é o seu profeta, é o seu rei. Pense nisso. Viva para a glória dele, de Jesus. Vamos orar? Senhor,